sacrificou a mão a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Pelo contrário, multiplicou a mão os seus delitos. Conspiraram contra ele os seus oficiais e o mataram em sua casa. Então o povo da terra matou a todos os que conspiraram reinar em seu lugar a Josias seu filho. Então nós vamos ler agora Josias, a história de Josias, capítulo 34, verso 1. Reinou em Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Sob sua direção foram derrubados os altares de Balaíns, fez em pedaços os altares do incenso que estava acima deles, quebrou, reduziu a pó os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, e os aspergiu sobre a sepultura daqueles que lhe tinham sacrificado. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até Naftali, em suas ruínas ao redor, derrubou os altares dos postes ídolos, das imagens de escultura, e os reduziu ao pó e fez em pedaços todos os altares do incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Antes de nós entrarmos propriamente na história de Josias, eu queria que alguns irmãos abrissem para mim rapidamente alguns textos para nós podermos entender o contexto daquela época. Porque é muito importante, amados, quando nós estudarmos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos o contexto que aquilo se passou, que aquele fato ocorreu, para que nós possamos estar sintonizados com aquilo que o texto quer falar no nosso coração, com aquilo que nós possamos extrair do texto para a nossa vida. Há muitas pessoas que leem a Bíblia simplesmente como um livro, leem por ler, e procuram, de repente, ouvir algo ali da parte de Deus, mas é preciso, irmãos, é uma necessidade grande nós entendemos a circunstância da época, para que nós possamos nos identificar com alguma situação que estejamos vivendo. Muito bem, então eu vou pedir que uma pessoa, por favor, abrisse sua Bíblia em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 7. Por favor, rapidinho aí. Outro abra em Abacuque, capítulo 1, 2 a 4. E outro, por favor, Sofonias, livro de Sofonias, capítulo 1, verso de 1 a 6. Esses três profetas, queridos, eles eram contemporâneos de Josias, ou seja, eles atuavam em Jerusalém, eles atuavam ali em Jerusalém, Judá, e eram contemporâneos, ou seja, na mesma época de Josias. Então eles relatam nesses textos a situação da nação, ou seja, a situação do povo naquele tempo, para nós podermos identificar conosco hoje, como nós nos identificamos hoje, como é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama aqui esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, e passai por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito,
Por acaso, furtando, matando, cometendo adultério, julgando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes, vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: estamos seguros? Apenas para continuardes a praticar todas essas abominações, esta casa que se chama pelo meu nome transformou-se para vós no lugar de ladrões, e eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxou e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai de 1 a 6. Quem pode ler para mim? Rapidinho. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, os tropeços com crimes, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam jurando ao Senhor, deixam de andar em seguimento do Senhor, e não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. O juízo de Deus sobre aqueles que se afastam do Senhor, sobre aqueles que praticam coisas erradas que desagradam a Deus. Irmãos, esses 3 textos revelam a situação de Judá naquela época, ou seja, como Josias pegou este povo, como Josias havia pego este reino herdado pelo seu pai Amon, e Amon era uma pessoa perversa, era uma pessoa cruel. Isso, irmãos, traz um pensamento para nós. Muitos jovens hoje dizem que se justificam, tentam se justificar naquilo que faz errado, nas suas práticas de pecado, de rebeldia, alegando: não, porque o meu pai é assim, porque a minha família é assim, porque eu fui criado dessa forma, porque aconteceu isso comigo, porque deixaram de fazer isso, deixaram de fazer aquilo outro. Irmãos, nós podemos ver claramente uma situação que é exatamente ao contrário, porque Josias havia sido criado em Cristo, seu pai, de uma maneira errada, acompanhado ainda que pouco na antiguidade, mas ainda pôde contemplar as coisas erradas, visto as coisas erradas que o seu pai estava fazendo, cometendo, e no entanto ele não se contaminou. No entanto, a partir dos 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, com 16 anos, ele já fez uma opção a favor de Deus. Ele já optou por Deus, como diz o texto que nós acabamos de ler aqui. E no 8º ano do seu reinado, com 16 anos, ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi. Interessante, vocês observam que é mencionado Davi como pai. Davi não era pai de Josias, Davi devia ser tataravô, lá atrás, de Josias. Mas nós podemos observar que a obra que Josias estava realizando, ou a disposição que ele tinha para buscar a Deus, se assemelhou com a obra, com o desejo, com a dedicação que Davi havia praticado. E por isso que era costume naquele tempo se identificar as obras com aquele de trás, o patriarca lá atrás que havia realizado, e se dizia: é pai de fulano. Então por isso que Josias foi aqui apresentado como pai de Davi, filho de Davi, porque ele escolheu seguir o caminho de Deus. Eu quero deixar aqui, queridos, 4
atitudes que você precisa tomar para você permanecer nos caminhos de Deus, para que você tenha humildade diante de Deus. E eu gostaria de estar compartilhando com você essas 4 que eu achei muito importante, muito interessante. Separei. A primeira, amados, aceitar o castigo que Deus nos aplica como justo, ou de conformidade com a nossa atitude. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós vivemos uma circunstância que nós buscamos ou realizamos lá no passado, e que nem sempre, queridos, de imediato aquilo é solucionado, e muitas vezes temos que pagar por aquilo. É a consequência do nosso pecado. Aí você pode dizer: mas pastor, eu já pedi perdão a Deus, eu já me arrependi disso, e Deus não poderia passar, pular essa parte? Nem sempre, amados, nem sempre. Sabe por quê? Porque há um trabalho de Deus naquilo na sua vida. Há um trabalho de Deus. Se Deus vê que há uma necessidade que você viva aquela situação para você crescer, tenha a humildade de receber isso da parte de Deus. Receba isso da parte de Deus para a edificação da sua vida. Não questione, não mude. A segunda coisa, saber que nós, sem a graça de Deus, somos escravos do pecado e da iniquidade, e que dependemos de Deus para toda a prática do bem. Depender de Deus, amados, para toda a prática do bem, sabendo que somos falhos. Entender isso, queridos. Nós muitas vezes criamos que somos super-homens, somos infalíveis. Nós não podemos nos conformar com a nossa situação. Se estamos caindo, se estamos mancando, não podemos nos conformar. Mas nós precisamos entender a nossa natureza, a natureza que faz parte da nossa existência. Em nós foi enxertado Cristo, mas a base da nossa natureza, ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. E nós não podemos esquecer disso. Sempre vigilantes, sempre atentos, sabendo que nós somos sujeitos. Não devemos nos conformar, mas somos sujeitos a cair. E vigiar para que não venhamos a cair. Sabendo que o nosso Deus, Ele é aquele que pode nos abençoar para tudo aquilo que fazemos. A terceira coisa, queridos, ter um coração quebrantado diante de Deus, dentro das lástimas, fraquezas espirituais do ser humano. Ter o coração quebrantado. Quebrantar o coração. O que é quebrantar o coração, amados? Você sabe o que é quebrantar o coração? É quando você assuma a total culpa do seu plano para você. Você traz para você. Você se responsabiliza por tudo aquilo. Você se quebranta. Você assume. Você não fica orando: nossa, Senhor, me perdoe por aquilo. Foi porque o pastor também fez aquilo, tá? Ele falou comigo daquele jeito. Foi a minha irmã que fez assim, por isso que eu fiz isso, tá, Senhor? Não, nada disso. Senhor, eu errei, falhei. Senhor, Pai, me perdoa, estou arrependido, quero consertar, quero restaurar contigo. Senhor Deus, eu sei que eu sou errado, sou pecaminoso, sou Deus, mas a tua graça me basta, a tua graça me restaura, a tua graça me ergue, a tua graça me levanta. Esse teu amor incondicional, ó Deus, eu te louvo, eu te exalto por este amor. Se quebrantar diante de Deus, amados. Se quebrantar diante de Deus. Muitos não conseguem se quebrantar. Muitos, talvez por causa do seu histórico familiar, não conseguem se quebrantar e pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque o referencial de pai para ele está deturpado. O referencial de pai para ele é uma sombra. E isso implica, isso prejudica no relacionamento de Deus com o pai espiritual.
consegue se abrir com o pai, quando o filho tem um diálogo com o pai, é muito mais fácil essa pessoa, esse jovem, também se quebrantar diante de Deus, abrir o coração diante de Deus. E quando existe dificuldade no lar, o diálogo, dificuldade de relacionamentos, isso também prejudica o relacionamento daquele jovem para com Deus. Mas vocês, jovens, precisam entender que acima de qualquer relacionamento, de qualquer problema que haja com o relacionamento com os pais, com o familiar, o seu relacionamento com Deus, ele precisa ser diferenciado, porque é dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua restauração. E a quarta e última coisa, temer a palavra de Deus com toda sinceridade. Meus amados, o que seria de mim se não fosse a palavra de Deus? O que seria de mim se não fosse a palavra do Senhor? Eu tenho, amados, desfrutado de experiências tremendas com a palavra de Deus. Eu tenho estudado a palavra, tenho aprofundado a palavra, tenho tentado esmiuçar a palavra, mergulhado em todo, e tenho descoberto a palavra de uma maneira maravilhosa, Deus. A cada dia, a cada texto que eu ligo, eu tenho descoberto coisas tremendas em cada leitura, em cada agir de Deus na história. Eu vejo Deus agindo a meu favor. Mesmo naquele tempo, Ele já estava agindo a meu favor, porque tudo aquilo que está escrito nessa palavra, amados, talvez você não tenha pensado nisso ainda, mas toda esta palavra, ela foi preparada durante anos para você, igreja, hoje. Você já parou para pensar nisso? Os livros que Moisés escreveu, ele desfrutou de toda a Bíblia? Não, somente do que ele escreveu. Os livros dos profetas também não desfrutaram de toda a palavra, porque foi até onde eles escreveram, tomaram conhecimento. Toda esta palavra, ela foi preparada para você. Os relatos, às vezes a gente pode ler e algumas dúvidas surgirem. Poxa, se Deus sabia, se Deus é onisciente, sabia que Abraão ia matar o filho dele, por que ele então me pediu? Para ficar registrado, para você saber como o homem confia em Deus e até onde esta confiança o leva. Para ficar registrado ali, para você saber ter fé, entender o que é fé. E tantos outros relatos que existem nessa palavra de Deus, que Deus sabia. Deus tinha ciência quando fala, quando se pede, quando se mostra. Quando Deus parece dar de entender no texto que não sabia, e que aquilo ia acontecer, e que esperava uma atitude contrária. Não, ficou tudo registrado para que você pudesse entender e compreender a relação, a nossa relação com Deus, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado. E essa palavra, queridos, ela deve ser lida por você, jovem, examinada por você, porque se você não conhecer a palavra, se você não tomar conhecimento dos ensinos dessa palavra, você vai ter muito pouco argumento contra o diabo quando ele vier sussurrar nos teus ouvidos. É muito importante você conhecer a palavra. Se nós entendemos isso, a profundidade disso, realmente, com certeza, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós não estamos andando segundo a carne, não estaremos andando segundo as coisas deste mundo, segundo o costume dessa sociedade, segundo o contexto que nos cerca, mas sim estamos andando em espírito. Nós estaremos andando na condução de Deus, na orientação de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E aí sim, em todas as situações, em todas as áreas, nós seremos mais do que vencedores.